Midnight Gospel é uma série de animação adulta que estreou na Netflix em 2020. A série ela foi criada por Pendleton Ward, o mesmo criador de Hora de Aventura. Nada mais, nada menos do que o famoso cara foda. Além disso, outro cara que também está envolvido no projeto é o podcaster Duncan Trussell, sendo que ambos tiveram a ideia de transformar alguns episódios do podcast do Duncan em uma série de animações produzidas. Então, os dois partiram desse princípio dos podcasts para criar uma série que é uma das coisas mais interessantes e inovadoras que eu vi já, cara. Eu conheci essa série de uma forma muito aleatória e já vou deixando um aviso bem claro que se você tem algum tipo de dificuldade de prestar atenção em alguma coisa ou você tem dificuldade de se concentrar quando tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, você vai ter um pouco de dificuldade com essa série, porque essa série é o terror do déficit de atenção, cara. Se você tem dificuldade de se concentrar, você vai ter um pouquinho de dificuldade em assistir, mas depois você vai conseguir assistir normal, ou pelo menos se esforce pra tentar assistir. A primeira reação que eu tive foi que eu tava tendo uma sobrecarga cerebral, mano. Então hoje a gente vai falar sobre o caos que é tentar assistir essa parada pela primeira vez, mano. Então vamos, Nelson. Essa série acompanha um personagem chamado Clancy, um podcaster interdimensional. Ele é basicamente um streamer de podcast. Eu sou mais louco que todos vocês. E esse podcast ele é baseado nas viagens que ele faz por um simulador de outros mundos, que através dele ele consegue acessar diferentes planetas, sendo cada um mais estranho que o outro. Um fato sobre o Clancy que eu vejo poucas pessoas falando nas suas análises é que o Clancy ele era basicamente um cara que diante das dificuldades da vida ele decide largar tudo e morar num trailer e começar a usar esse simulador. Ele tá conseguindo usar esse simulador justamente porque a irmã dele emprestou o dinheiro. Então isso é um contexto que muda bastante na forma que a gente vê o personagem e vai fazer diferença no final na forma como a gente interpreta tudo que acontece com ele e todas as reflexões da série. Eu não posso falar mais muita coisa pra não dar spoiler, mas é legal falar isso porque esse é um detalhe que aparece, mas não é dado tanto destaque pela própria narrativa, entende? Só uma curiosidade muito bizarra é que pra ele entrar nesse simulador, ele precisa enfiar a cabeça num maquinário que parece basicamente uma vagina. Sexo! Uou! Isso é bem pouco intuitivo e muito explícito, mas tudo bem. Nessas viagens, ele acaba entrevistando diversos seres de diferentes realidades. Nessas entrevistas, nos deparamos com diferentes experiências de vida, com diferentes perspectivas, sendo que cada novo personagem tem muitas lições para ensinar pra gente, coisas que elas foram aprendendo ao longo da sua vida, seja de maneira boa ou seja de maneira ruim. Essa série ela basicamente combina religião, dorgas, filosofia e reflexões existenciais. Além disso, essa série também tem uma animação muito caótica, psicodélica, cheia de cores e cheia de coisas bizarras acontecendo ao mesmo tempo. Um bagulho que te deixa completamente maluco da cabeça. Cada episódio ele apresenta conversas muito profundas sobre temas como vida, morte, espiritualidade e experiência humana. Apesar disso, em nenhum momento a série se leva tão a sério, tendo vários momentos de alívio cômico, seja na animação ou na própria conversa e no próprio tema. Mas afinal, por que essa série é tão única e o que ela fez de tão inovador? Eu vou tentar formular uma resposta simples aqui. Sabe aqueles TikToks que a pessoa tá falando alguma coisa enquanto rola um vídeo de fundo só pra distrair o seu cérebro? Imagina isso, só que numa escala maior, só que esse vídeo de fundo é uma animação muito bem feita que segue uma narrativa minimamente relacionada ao tema falado. Porém, que também pode funcionar de forma independente para distrair o seu cérebro. Essa foi a melhor forma que eu tive para descrever como funciona essa série. É um podcast se ele fosse animado. Ele tenta simular diversos sentimentos pela animação. Nem sempre as animações têm alguma lógica, mas elas seguem uma continuidade. E lembra que o ano era 2020, o ano que estava tudo isso acontecendo, todas essas mudanças na tecnologia também. Esse conceito ele se torna cada vez mais atual e tendência hoje em dia, que é misturar diferentes formas de mídias, combinando tudo em uma só. E é isso que essa série faz, de uma maneira muito única. Por mais que isso possa te distrair do assunto, isso foi uma saída boa porque
enquanto ele faz a entrevista, ele acaba se aventurando por aquele mundo e sem em nenhum momento eles ficarem parados conversando em algum lugar, como seria um podcast na vida real, sabe? Isso faz com que você se sinta muito hipnotizado por aquilo que tá acontecendo, pelo assunto que tá acontecendo, mesmo que você não goste muito do tema do episódio. E isso é todo crédito dado a quem fez a animação. A animação pra mim não tem nada de inovador, mas ela faz o que é preciso e ela cumpre o propósito dela, sabe? Achei ela normal, sabe? Tipo, é uma animação muito criativa mesmo, mas ela, tipo, a animação em si, ela segue o mesmo padrão da maioria desse tipo de desenho, sabe? Mas uma coisa, a identidade visual, as cores que eles usaram e a arte em si fez toda a diferença para se destacar. A trilha sonora de toda a série tem como gênero o indie rock, tendo músicas eletrônicas, música ambiente, experimental e música folk. E pra mim, de longe, as melhores foram as músicas folks que foram inseridas nas séries, que elas combinaram bastante. Porque por mais que o universo seja bem futurista, ele mescla muito bem conceitos de natureza e coisas rústicas. E é por isso que a música folk inexplicavelmente combina bastante com a atmosfera da série. A outra música que eu gosto bastante é a música de quando ele tá indo pros planetas, que é uma música mais ambiente. O visual parece uma mistura de algo meio pós-modernista com uma vibe mais minimalista no sentido das cores, sei lá. Apesar de ser bem psicodélico, a parada segue meio que uma harmonia, sabe? Isso que eu achei muito legal. Eu não sou a pessoa mais entendida das artes, mas eu imagino que deve ser muito difícil você conseguir uma harmonia e uma paleta de cores num universo tão psicodélico. Mas eles conseguiram fazer do jeito que ficou bem legal, não ficou um negócio exagerado, sabe? Agora eu vou entrar no assunto mais subjetivo. Eu vou falar da minha experiência pessoal. Eu não tô aqui pra cagar regra, assim, tipo, eu só tô falando o que eu achei, a minha visão sobre aquilo. Eu tenho certeza que muita gente vai discordar com o que é dito lá, porque a série aborda coisas muito diferentes e assim, e pessoais que podem variar. Mas assim, algumas coisas que me incomodaram foi que muitas vezes, não o escritor da série, mas o personagem principal, que é o Clancy, ele tenta ser muito profundo, mas algumas vezes ele acaba parecendo mais superficial e simplista no que ele fala, sabe? Eu não sei como explicar isso muito bem. Todos os argumentos que ele usa por ele são a definição perfeita de alguém que, ao procurar a iluminação budista, acaba esquecendo dos problemas do mundo real, sabe? Para apenas se importar com o mundo imaterial, que de acordo com ele é muito mais sofisticado que o mundo real. É claro que no final tudo isso é meio que resolvido, que isso me incomodou um pouco no começo. É que eu não posso comentar senão vai estragar a experiência. É que assim, eu tenho experiência com isso porque eu já fui essa pessoa que sempre me senti deslocada no mundo real, então eu sempre estava tentando fugir pro mundo das ideias, desde pequeno. E apesar disso te fazer bem de certa forma, chega um momento que você não pode mais fugir da vida real, porque senão você simplesmente desiste de tudo, entende? Então, eu sinto que eu tenho um pouco de propriedade pra falar sobre isso, sabe? Agora eu quero falar um pouco das minhas partes favoritas dessa série. 3, 2, 1. Uma das que eu vou citar primeiro é o episódio final com a mãe dele, que me fez lembrar de muitos momentos-chave na minha vida e muitos questionamentos. Eu lembro que durante um dos episódios, em uma conversa bem marcante, a mãe dele diz algo pra ele que ressoou bastante comigo. Ela falou o seguinte: muitas pessoas são como bebês chorões, que querem ter tudo sempre do jeito delas, na hora que elas querem. Mas quando isso é oferecido a elas, normalmente elas acabam rejeitando aquilo que elas tanto queriam. Basicamente, a minha interpretação sobre isso foi que, com base na minha experiência pessoal, das pessoas ao meu redor e de mim mesmo, quando a gente já tá tão traumatizado e desconfiado das pessoas na nossa vida e das coisas ruins que a gente passou com outros seres humanos, quando você finalmente consegue ter aquela pessoa que te trata bem, aquela pessoa que te faz ser uma pessoa melhor, você acaba rejeitando aquilo pelo qual tu sempre estava necessitado, seja emocionalmente, espiritualmente e assim por diante. E essa mensagem me marcou bastante, porque muitas vezes você tá tão acostumado a ser tratado
com falta de respeito, desconfiança. E quando alguém em um relacionamento de amizade ou qualquer coisa que seja tenta te tratar bem, você tem como mecanismo de defesa atacar, desconfiar ou até tentar fazer com que a outra pessoa se sinta mal, ou com que a outra pessoa com que você afaste a outra pessoa. E por mais que a gente cometa muitos erros, eu sempre acho válido a gente ter uma autocrítica e uma autoconsciência. Porque isso é que nos impede de nos tornarmos a pessoa que eu acho mais perigosa. A pessoa que tem uma boa justificativa para ser amargurada com os outros. Que não necessariamente tem a ver com aquilo que ela passou. Sabe? Eu preciso falar uma coisa. Eu nunca fui perfeito e eu não quero ser perfeito, mas eu só quero dar um conselho. Porque hoje em dia, quando você fala alguma coisa na internet, parece que você só tá cagando regra. Mas não é necessariamente isso que eu tô falando. Eu não tô julgando as pessoas de cima, sabe? Eu tô me incluindo nessa reflexão, sabe? Só quero deixar isso bem claro, entende? Eu não quero dizer que você sempre tem que concordar com tudo ou você não pode criticar alguém. Eu tô falando que tu tem que escolher as suas batalhas às vezes. Eu sei que não é o ideal, mas também ninguém é de ferro, sabe? A gente vai fazer isso em algum momento. Todo mundo, sem exceção. Pra mim é algo que vale a pena tentar fazer quando alguém tá te tratando mal e você literalmente não sabe o porquê. Eu tô falando pra tu tentar manter a calma, tentar fazer a pessoa ver isso sem você ter que falar pra ela isso de uma maneira brusca, sabe? Caso isso não funcione, você sempre pode recorrer à ironia. Porque, mano, às vezes simplesmente a pessoa não quer entender o que você tá falando, porque às vezes a pessoa tá tão cega na sua próprio sofrimento que ela vai te atacar de qualquer forma, por qualquer motivo, mesmo que você não tenha feito nada, literalmente nada. Isso já aconteceu comigo e acho que já aconteceu com todo mundo. Você foi atacado sem motivo nenhum por algo besta no seu dia a dia. E você fica frustrado, cara, sabe? Às vezes a pessoa só tá querendo validar o próprio ego, sabe? Isso é um bagulho que me cansa tanto. Mas enfim, já tô desviando muito do assunto, então vamos voltar pro próximo episódio que eu gostei muito. Esse não tem como eu... Esse mesmo que eu fale, você tem que assistir ele. Que é o episódio que me impactou mais, que foi o episódio sobre a morte. Pra mim, esse episódio consegue te emocionar sem apelar pro seu emocional. Deixa eu explicar o porquê. A discussão desse episódio, ele trata a morte de uma forma tão racional, objetiva e literal, que ao longo do episódio aquilo vai te emocionando e te deixando na bad, mesmo quando os personagens não estão necessariamente tentando te emocionar. É uma conversa tão crua, tão franca e realista sobre as próprias experiências das pessoas com a morte, que chega a ser mais impactante do que uma cena triste de verdade, sabe? Esse episódio ele me fez ter flashes da minha própria vida e me fez refletir muito sobre como a gente trata a morte. E pra mim é o segundo melhor episódio depois do episódio final, o episódio sobre a morte. Pra mim esse episódio brilha bastante porque é aquele episódio que o cara não tá tentando ser profundo, ele só tá descrevendo o que as pessoas viram com a morte, como as pessoas tratam a morte de maneira muito concreta, muito realista, o que realmente acontecia antigamente. E eu não posso falar muito, senão eu vou dar o spoiler do episódio inteiro, mas é uma maneira muito diferente de você ver a morte. Porque normalmente quando se fala da morte, você começa a entrar numa discussão muito filosófica da morte. Mas nesse caso eles trataram de uma maneira muito direta, e eu achei que fez muito mais sentido, sabe? E desde pequeno eu tenho uma relação muito esquisita com a morte, porque eu não sei se era alguma coisa que eu tinha, mas desde que eu era pequeno, acho que todo mundo tem isso, né? Eu tinha medo da minha mãe morrer do nada. Assim, eu lembro que tinha noites que eu tava dormindo, eu levantava enquanto ela dormia pra ficar vendo se o coração dela tava batendo. Imagina eu com 5 anos fazendo isso, sabe? Então, são coisas que a gente acaba... São coisas inconscientes que a gente acaba levando, né? Então, toda vez que eu tenho que falar sobre algo assim na internet, eu tenho medo de falar essas coisas. Porque hoje em dia você vive numa cultura de, tipo, você tem que ser frio, você tem que ser o fodão toda hora. Você não pode errar, você não pode se contradizer nunca. Você nunca pode ter uma nova perspectiva sobre alguma coisa. E
Sabe, eu só quero. Eu tô fazendo isso pra mostrar que assim, mano. Você pode fingir a sua vida inteira ser alguma coisa. Mas se você chegar no final, você vai olhar pra trás e vai se arrepender de muita coisa também. Você fingir ser algo, eu não vou mentir, pode te trazer muito benefício financeiro, muito benefício. Você pode ascender muito socialmente, se você quiser. Mas eu acho que eu não trocaria nada disso por, sei lá, me olhar no espelho e me reconhecer. Eu acho que o que essa série nos ensina no final das contas é que a lição geral, né? Isso é quase que um consenso, então não tô inventando coisas, sabe? Tipo, que não adianta nada você ser uma pessoa super relativamente calma, tranquila, entre aspas, espiritualizada, se você não vive o mundo real. Que é o mundo real que vai pôr à prova tudo isso, sabe? E esse foi o meu maior erro, entendeu? E foi essa lição que eu tirei dessa série, assim. Eu sei que eu não gosto de falar muito sobre minhas coisas pessoais, mas, tipo, essa série não tem como você falar dela sem falar das suas experiências pessoais, entende? Penis erectum. Enfim, pra quebrar um pouco o clima, obrigado aí se alguém assistiu isso aqui. Comente aí, porra, cara. Comenta qualquer coisa, sei lá. Ah, é só deixar avisado. Quando eu criei esse canal, cada vídeo que eu faço, eu gravo como se fosse a última oportunidade que eu tivesse de gravar um vídeo. E essa série reflete muito sobre alguns momentos que eu tenho passado ultimamente, com várias coisas na minha vida e etc. Então, é isso que eu queria deixar aqui, claro. Porque isso é um hobby pra mim e eu tenho que correr atrás de muita coisa na minha vida. Então, eu não sei se eu vou conseguir fazer sempre esse tipo de vídeo. E então eu só queria deixar avisado aí que eu agradeço quem assistiu, assim. Principalmente alguns vídeos que eu nunca achei que iam dar minimamente certo e deram certo. E eu sempre gravo cada vídeo pensando que ele vai ser o último. O principal motivo de eu começar a gravar foi que eu queria tentar resgatar um pouco da alegria que eu tinha quando eu era adolescente, quando eu era mais, sei lá. E é isso. Então é basicamente isso. Eu agradeço aí se alguém assistiu. Obrigado. Tamo aí.